nós estamos no mês vocacional. Normalmente a igreja designa esse mês um mês de reflexão às vocações. A igreja, claro, ela é cheia de ministérios. E hoje é o dia do leigo, né? Propositalmente, celebramos aqueles que têm a vocação laical, de animação, aqueles que, de um modo muito especial, dão a trajetória do reino de Deus, da construção do seu reino. A primeira leitura, do profeta Isaías, é uma leitura muito forte, né? Ela nos fala que o próprio Senhor Deus, né, se põe numa condição de tirar o administrador do palácio, de destituir do seu posto, destituir do seu cargo, e ele vai chamar a outro servo. Esse nome de servo, Eliaquim, filho de Hilcias, e o vestirá com tua túnica, e colocará nele a tua faixa, porás nas mãos dele a tua autoridade. Será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Por que Deus está fazendo isso? Qual é a finalidade? Muito simples a resposta. Porque justamente esse administrador do palácio estava corrompido. Sendo corrompido e trazendo corrupção, ele deve ser destituído. Por causa disso que a corrupção dentro da nossa sociedade é um mal terrível. Eu digo sempre isso porque a corrupção ela sempre está atrelada ao poder, é claro. Vocês podem ver nesse nosso querido Brasil, poderia ser muito bem melhor, poderia ser, vamos dizer assim, um paraíso se nós não tivéssemos a corrupção, desvio de verba, desvio de dinheiro e tantas outras coisas. E quando a Polícia Federal é acionada, o Ministério Público Federal, os promotores, aí a gente fica olhando assim, certo desânimo, porque aquelas pessoas que têm autoridade de governar bem, que têm o cuidado, são colocados, nós traem normalmente o sentido mais bonito, o sentido mais pleno do cuidado, do cuidar. Ontem eu estava vendo uma reportagem, já era muito tarde, sobre a guerra na Síria, curdos e o islamismo, Quanta morte, quanta ódio, quanta falta de piedade, quanta falta de misericórdia. E você olhava os rostinhos daquelas crianças tão pequeninas no meio daquela tragédia toda, aqueles corpos dilacerados por uma guerra, fanática, por um fanatismo de xiitas radicais islâmicos, que não é o Islã, mas é o islamismo, é um partido político. A gente vê as entrevistas, nós ficamos trêmulo, tanta violência, com tanta falta de solidariedade, principalmente com os pequeninos, com as crianças que mais sofrem, adultos também, mas os mais velhos. Por que eu estou falando isso? Porque a religião também, ela pode virar um fundamentalismo. Há fundamentalistas religiosos. Não há o fundamentalismo só lá no islamismo, mas existe muito fundamentalismo também em outras religiões, cristãs também, que levam a ferro e fogo, uma cabeça totalmente
que não olha para os lados, se reveste de um certo, vamos dizer assim, fundamentalismo. É o fundamentalismo religioso. Nós vamos chegar lá no Evangelho, quando Jesus faz a pergunta para os seus discípulos: quem é ele? Então, esse, no texto do profeta Isaías, vai ser destituído, vai ser arrancado, porque ele não está administrando bem o palácio. E ele vai chamar outro, vai colocar no lugar dele, para que possa administrar. E ele vai fixá-lo com uma estaca, né? E aí ele terá o trono e a glória na casa do seu pai. É isso que o texto de Isaías. Porque a corrupção também chegou no reinado e é preciso destituí-lo. E aí nós vemos o evangelho de hoje. Jesus lá em Cesaré de Filipe, lugar distante, muito distante. Por que ele vai nesse lugar tão distante falar com os discípulos? Porque no lugar que ele estava, era um lugar muito perigoso. Se ele fizesse um discurso ali falando que era o Filho de Deus, ou, claro, né, ele não disse propriamente, mas revelado pelo Espírito Santo a Pedro, né, ia com certeza ser um desastre muito grande, porque ali havia ouvidos dos saduceus e dos fariseus. E Jesus faz justamente essa pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? E a resposta, né, ela vai em diversos caminhos. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Nem os próprios discípulos têm na sua essência de saber a identidade do Messias, né? Nem eles próprios sabem se Jesus é o verdadeiro Messias, é o Senhor. Por que ele faz essa pergunta? Porque o messianismo no tempo de Jesus, havia muitos messias, né? Antes de Jesus já houveram outros messias, né? Inclusive, para se entender Jesus em seu contexto, é preciso estudar o seu tempo, né? Em que tempo ele está, em que localidade ele está. E justamente havia diversos partidos, saduceus, fariseus, zelotas, né, sicários, que queriam tomar, né, o estado de Jerusalém, a espada. Por causa disso que chama sicário, porque usa a espada, usa a faca, sica, vem daí. Queriam tomar o poder e achavam que o Messias ia vir, ia implantar uma guerra, ia destruir todos os seus inimigos romanos, devolver os estados para ele. Nada disso. Tanto, eu repito sempre isso, foi a grande decepção de Judas, né? Porque Judas era um zelota, era um revoltoso. Ele trai Jesus com um beijo, ele trai, querendo provocar em Jesus uma revolta, que não era o ministério de Jesus, que não era o caminhar de Jesus. Então a pergunta, quem a elucida? Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? A palavra veio revelada na língua de Simão Pedro: tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu claramente a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Por causa disso que Pedro é a pedra, é a rocha. Quando nós celebramos aí, estávamos falando até lá dentro, da figura de Pedro e Paulo, são as duas colunas da igreja. E Pedro quer dizer Cefas, quer dizer pedra, quer dizer a igreja está plantada,
está segura em cima dessa pedra. E a figura que representa-o é o Papa, é Francisco. Está no lugar de Pedro desde os tempos longínquos em que a história da igreja passou por todos os séculos e passou por grandes tribulações. Mas aí, logo em seguida, o que é que Jesus diz? Eu te darei as chaves do reino do céu. O que é a chave? É o poder. Mas não é o poder do poder no sentido, vamos dizer assim, de um poderio que bota os outros debaixo do céu. É o poder serviço. É a palavra que o Francisco usa muito nos seus discursos. O poder serviço. Poder a servir. O poder de poder ser instrumento para o bem do outro. Então, eu te darei as chaves do reino do céu, tudo que você ligar na terra, será ligado lá nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. O poder que ele dá aos apóstolos, aos discípulos, que nós podíamos interpretar aqui, falando também da confissão, ou do sacramento da reconciliação. Isso vem pela sucessão apostólica. Por causa disso que a igreja protestante, ela não acredita na tradição. Ela acredita somente na palavra. Sola Escritura, dizia Lutero. Somente, nada mais. E a igreja se faz presente através da doutrina dos apóstolos, confia na doutrina dos apóstolos, na tradição da igreja. Por isso que Jesus dá o poder, pelo vínculo que os bispos têm, o vínculo episcopal, e os sacerdotes também, o vínculo do sacerdócio. Por isso, o padre, bispo, tem o poder de perdoar os pecados, desligar as coisas na terra, de ligar também as coisas aqui na terra e lá no céu. Então, meus irmãos, nesse evangelho de hoje, a pergunta que não quer calar, para mim, e nós vamos meditar: quem é Jesus para mim? Qual é a figura de Jesus que eu carrego dentro de mim, do meu coração? Porque muitas pessoas pintam Jesus de todas as formas e de todas as maneiras. Muitas vezes distorcendo até os seus ensinamentos, distorcendo o seu evangelho, distorcendo a sua palavra, às vezes usando em proveito próprio, às vezes intimidando pessoas, às vezes aterrorizando pessoas com o nome do demônio. Olha, se você não fizer isso, o demônio vai tomar posse da sua vida. Olha, se você não fizer aquilo outro. Não, nossa religião não é a religião do medo, é a religião da esperança, é a religião do amor. A nossa religião é a religião da libertação. Eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude. Jesus é o homem que veio dar a sua vida para a salvação de todos nós. O poderio dele é o poder de fazer e de trazer a misericórdia, o bem, o amor. E muitos, infelizmente, vivem um cristianismo falsamente. Falam que são cristãos, mas na verdade não são. É como se dizia próprios doutores da lei, quando vinham, homens que se diziam sábios na lei, Jesus chegou a dizê-los a eles próprios: sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um falso, é um hipócrita, é aquele que não tem nada dentro, aquele que está vazio, aqueles que não têm Deus. Às vezes as palavras de Jesus são muito duras, mas elas são palavras para que a gente possa acordar, para que a gente não fique dormindo
ou fique num romantismo de cristianismo, ou fique num fundamentalismo religioso, como vive os islâmicos, né? Como vive o islamismo. Não o Islã. O Islã não tem nada a ver com o islamismo. A religião islã é muito bonita. O islamismo é um partido, né? São fundamentalistas e matam em nome de um Deus sanguinário. E matam e tiram a vida. Tantos cristãos sírios, nossos irmãos coptas católicos, que foram dizimados, muitos deles, mártires, por causa desse fundamentalismo religioso. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, a nosso Senhor, nós tenhamos o coração dele, coração de amor, coração de misericórdia. Quando Cristo perguntar, para nós verdadeiramente a gente saiba responder como Pedro: Tu és Cristo, Filho de Deus. Ele não fala Tu és Jesus, não. Ele fala Cristo, porque Cristo quer dizer ungido, grego, ungido do Pai, o enviado de Deus. Nós possamos realmente ter essas palavras para Jesus, como foi revelado a Pedro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.